Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele tem nos preservado esse tempo difícil, né? Nós estamos atravessando tempos difíceis. A palavra diz que os finais dos tempos seria até abreviado. Os tempos seriam abreviados porque, se não fossem abreviados até, aqueles que permanecem fiéis seriam corrompidos também. Por amor àqueles que perseveram, o Senhor abreviaria o tempo. Porque Ele sabe que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, um mundo que conspira 24 horas contra aquilo que nós tornamos sagrados diante do Senhor. O casamento cada vez mais está sendo uma instituição falida. Hoje, ser fiel é errado, é ser nada atual. Você falar que tem uma só pessoa na sua vida, sou estranho já. Há 10 anos atrás isso seria um absurdo. Mas há 10 anos atrás também acharíamos um absurdo pastores estarem diante de altares pregando heresia como pregam, divorciados e casando de novo e recasando. E o casamento é algo tão maravilhoso porque o casamento, ele reporta Cristo à igreja. Por isso que a fidelidade é algo muito primoroso. Porque se eu posso ser infiel, então Jesus também pode ser. Né? Então nós também podemos ser traídos. De repente, esperar que o noivo chegue, ele nunca chegará. Porque de repente, no meio do caminho, ele pensou não mais em querer estar com você. Da mesma forma, ele vindo buscar a noiva já não mais se interessa por ele. Por isso que, da mesma forma que o Senhor é fiel à sua noiva e virá, está preparando lugar para ela. Haverá uma grande boda, uma grande festa. Tem data e dia e hora marcada. Tem tudo certo. Da mesma forma, a noiva está aguardando o seu noivo. Fiel, imaculada, com seu azeite aceso, não se corrompendo. E essa é a igreja. E eu sei que, apesar dos dias, e são dias difíceis, o Senhor está nos levando a um entendimento de dependência completa. E parece besteira falar isso, porque nós dependemos completamente, mas não temos a consciência de uma dependência completa. Se nós entendêssemos como somos dependentes do Senhor, nós daríamos graça pelo prato de comida que comemos. Porque isso é graça de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Quando a gente entende de que a saúde que te permite trabalhar, produzir, estar aqui essa noite, é uma dádiva dele. Muitas pessoas gostariam de estar agora sentado no seu lugar, mas não podem, por uma série de motivos. Mas o Senhor nos agraciou de estarmos aqui hoje, ouvindo, entendendo, cantando. Há quem não tem voz, há quem não pode ouvir, há aqueles que precisam de outras pessoas para se locomover de uma maneira simples. Mas aprove o Senhor te abençoar e te guardar em toda a sua trajetória de vida até o momento. E eu creio que hoje o Senhor ele quer nos trazer algo que eu creio que é uma continuidade do que nós ministramos no domingo passado. Primeiro domingo do ano, nós falamos que Jesus não veio para que a gente possa fazer planos e projetos e Ele nos abençoar. Jesus veio para que nosso primeiro plano e projeto seja o Senhor. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresentou como o caminho e é o único. Ninguém vai a Deus senão por Ele. O véu se rasgou para que houvesse acesso e não só para que saibamos que é possível ir até Deus através de Jesus. Não, a nossa missão não é falar ao mundo que se pode ir até Deus através de Jesus, e isso é uma verdade. Mas a nossa missão, primeiro, é ir até o Senhor. É ir lá, é estar nele, Ele estar em nós. Porque aí sim estaremos juntos. Porque Jesus falou, aonde eu estiver, vós estareis, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É nós nele e ele em nós. Esse é o primeiro ponto. Muitas pessoas estão apontando a porta, que é Jesus, mas não entraram por ela ainda. Muitos estão apontando o caminho, que é Jesus, mas ainda não andaram por este caminho. Então, os nossos planos para 2024 não são outros do que, primeiro, conhecer ao Senhor, desejar
estar perto dele, que ele abra os nossos olhos, a ousadia de Moisés, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória, porque quando ele estiver em você e você estiver nele, todas as demais coisas acontecerão. As bênçãos te alcançarão. Porque enquanto a arca, que significava a presença do Senhor, estava na casa de Obed-Edom, ele foi tremendamente abençoado. Aonde o Senhor está, a bênção está. Se o Senhor estiver no meio do povo de Israel, a terra estéril brota. Se o Senhor estiver no meio do arraial, o Senhor suprirá todas as necessidades. Os inimigos cairão por terra. Se o Senhor estiver aí, tudo dá certo. Mas se o Senhor não estiver, então tudo dá errado. Então, por esse motivo que muitas vezes fazemos planos e anos e após anos fazemos planos e as coisas não dão certo, porque primeiro precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todos os outros planos, as coisas que precisamos e o Senhor sabe, serão acrescentados. E na continuidade dessa ministração do domingo passado, eu creio que uma continuidade, o Senhor falou forte ao meu coração acerca disso, que o Senhor, Ele nos chamou para ser uma bênção. O Senhor te chamou para que nas tuas mãos haja riquezas, provisão para quem precisa. Uma árvore plantada, ela favorece aquele cansado que está na caminhada. Uma árvore plantada, ela fornece sombra e alimento quando ela dá fruto. Isso, ela existe para o outro. Como Jesus falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo. A luz existe para outro. Se você estiver no seu quarto, você acende a luz, porque ela serve para te servir. Uma vez que você sai do quarto, apaga-se a luz, porque se não há a quem servir, não há utilidade. Então a luz, ela existe para orientar, para esclarecer, para trazer revelação. Jesus, quando nos chamou de luz do mundo, no mundo de trevas, um pouquinho de luz que seja uma grande dádiva, é um grande benefício. É aquele marinheiro à deriva no mar, vem num farol brilhando no meio da escuridão. Isso é uma grande vitória, isso renova a esperança. Acabou a luta, eu não vou morrer, porque a terra, a luz está ali. E Jesus é a luz do mundo e nos chamou de luz. Vós sois luz, e não se acende uma cidade para ficar apagada, sabe, escondida. Não, ela tem que ser edificada. A lâmpada tem que estar em lugar visível. Então, nós fomos chamados para ser bênção, para ser resposta de Deus. Você foi chamado para que neste ano, pessoas, pobres sejam enriquecidas através da sua vida. Como Paulo fala, né? Pobre, mas enriquecendo a muitos. Então, o primeiro ponto nosso, como chamados do Senhor, é levantar o nome do Senhor. E por isso que o Senhor quer se revelar a você como você jamais imaginou. Ele não quer que você conheça Ele pelas pregações de domingo. Não, isso é muito pequeno. Ele não quer que você conheça Ele porque você ouviu de algum lugar. Não, Ele quer que você tenha a experiência com Ele. Quando Ele fala assim, ore em secreto, que o teu Pai te responderá. Essa pergunta e resposta, quem já teve sabe que marca a vida. E você nunca consegue mais voltar atrás. Então, essa noite, o Senhor, Ele quer que você entenda um processo que muitos falham. Muitos não conseguem ser a bênção que Deus chamou para ser, porque não conseguiram entender isso. Porque o processo que o Senhor quer para fazer de você alguém aonde que Ele quer usar poderosamente, não é de qualquer maneira. Presta muita atenção. A promessa de um emprego não significa que o emprego está garantido se você não se capacitar para tal emprego. Pode vir um patrão para você dizendo, olha, eu vou te dar um emprego, a tua vaga está garantida, mas termina a faculdade, que eu preciso de alguém formado. Ou aprenda essa função, esse ofício, porque eu preciso que você entenda. Então, para você estar em certas posições, você precisa estar sendo preparado para isso. Então, Jesus, ele andou 3 anos com os discípulos. Jesus, ele andou 3 anos com os discípulos e não pegou Pedro, embora lá havia uma promessa, te farei pescador de homens. Não foi no dia seguinte que Pedro entendeu isso. Não. Pedro ouviu as bem-aventuranças e se admirou com Jesus. Quem é esse que até o mar obedece?
Quem é esse que pode multiplicar pães? Uau! Ele não conhecia. Então havia promessa, mas precisava da capacitação. Precisava do conhecimento. Precisava saber quem é o Senhor. E mesmo Jesus indo, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele era impulsivo, não queria que o seu Senhor morresse, por isso que cortou a orelha do soldado. Tentou lutar com Jesus, mas Jesus falou: é para isso que eu vim. Aí a orelha que o soldado perdeu, Jesus vai lá e cura. E aí Jesus morre, e todos ficam apavorados. Pedro volta a pescar, Jesus aparece ressuscitado. E ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Porque havia o conhecimento, sabiam quem era Jesus, mas agora precisava do dínamo de Deus. Precisava do Espírito Santo de Deus. E quando foi derramado o Espírito Santo sobre Pedro, pegando ele como exemplo, a palavra diz de que ele fez uma pregação, que 3.000 almas se converteram. E ali nasceu um homem capacitado, um apóstolo do Senhor para cumprir o seu chamado. Sabe por que nós não conseguimos avançar? Embora o Senhor nos chamou para ser uma bênção, porque ele fala: ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é você chegar em um lugar onde não há notícias boas, não há esperança, e dizer: há esperança. Eu vim trazer boas notícias. E quem não quer receber boas notícias? E quem não quer receber que há esperança, que há possibilidade do enfermo ser curado, do morto ressuscitar, da miséria acabar e do perdão dos pecados acontecer? Você foi chamado para isso, para ser uma resposta de oração. Alguém está orando, alguém está clamando, e Deus vai enviar você com uma resposta. Mas para isso precisamos entender um processo que o Senhor nos faz viver, e é necessário que vivamos. Não há um homem na Bíblia que não tenha atravessado esse processo, que não tenha suportado algumas coisas para se tornar aquilo que deveria ser. Abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 45, no verso 7 e 8. Gênesis 45, no verso 7 e 8. Sete e 8. E fez Deus... 45, Gênesis 45, 7 e 8. Pelo que Deus... José falando, tá? Só contextualizando. José falando aos irmãos, se revelando no Egito. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Essa foi a palavra de José quando se revelou aos irmãos. Lembra da história de José? José era filho de Jacó, né? O filho mais amado, né? Fruto da velhice. E José, ele provocou ciúmes, né? Provocava ciúmes aos seus irmãos, porque era o filho mais amado, e o seu pai deu uma túnica colorida, bonita, né? Diferenciada. E não era só isso o problema, porque até aí era um problema de irmãos. Problema de irmãos. Sabe, irmãos têm problemas, e assim era. Os 12 filhos, só 12 filhos de Jacó. 12 filhos homens, fora as meninas. Então, ou seja, era uma família muito grande, esses problemas ocorrem. Mas, aí eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus tem um plano para a sua vida, e por isso que você está aqui essa noite, é porque Ele colocou algo no teu coração. Eu não tenho dúvida de que você tem um sonho de Deus, porque o sonho de José foi a questão toda. José teve um sonho. Esse sonho, ele dizia que estava no campo de trigo e um feixe dele, junto com os seus irmãos, cada um tinha um feixe. E acontece que o feixe de José se levantou e os feixes de trigo dos seus irmãos se prostraram diante do feixe de José. José teve a infelicidade de falar isso para os irmãos. Os irmãos já tinham ciúme. E disseram: quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você, José? É isso que você está dizendo?
Mas não bastou, porque o sonho não era de José, era um sonho de Deus. E José teve um outro sonho. Ele sonhou e contou na mesa para todo mundo ouvir, inclusive Jacó e a sua mãe, e falou assim: olha, eu tive outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E Jacó falou assim: quer dizer que agora até eu? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos se prostrar diante de você? E os irmãos então ficaram com mais raiva ainda. Mas é interessante que a Bíblia fala que Jacó, ele embora tenha falado aquilo para não trazer conflito entre os irmãos ainda, né, dizendo, quer dizer que para com isso, para com esses sonhos, ele guardou isso no coração. Jacó guardou isso, considerou isso no seu coração. Mas preste atenção, tudo começa com um sonho. O Senhor colocou algo no teu coração. Uns trabalham, querem trabalhar, ou têm uma tendência a se importar com moradores de rua. Outros com jovens, outros com famílias, com casais, com mulheres. Outros com homens, pais, homens, maridos. Alguma coisa o Senhor colocou no seu coração. Eu não tenho dúvida disso. E o Senhor quer que você chegue a esse ponto. Porque José, quando se revelou aos irmãos, ele falou assim: eu estou aqui e vivi tudo o que vivi para conservar vocês em vida. Quando o Senhor nos chama e te chamou, Ele te chamou para que outras pessoas sejam conservadas em vida. Para que a tua família seja conservada em vida. Para aqueles que cruzam o teu caminho sejam conservados em vida. O Senhor te chamou para que todos aqueles que estão perto de você sejam conservados em vida. Mas se você for ver a trajetória de José, não foi fácil. Por isso que muitas pessoas hoje não conseguem conservar nem a si mesmo, quanto mais a quem está do lado. Está cheio de pessoas de muitos anos na igreja que não é capaz de dar um bom conselho, não é capaz de ajudar, de assumir um ministério, de começar algo ou ajudar em algo, não é capaz. São pessoas que ainda estão vivendo conflitos, que estão vivendo lutas que não acabam, como se Golias estivesse ainda, dia após dia, afrontando. 40 dias aquele gigante afrontou. 40 dias um gigante dizendo, e aí, não tem ninguém não? O povo estava até desanimado, porque não tinha de fato ninguém para lutar contra ele. Mas quando Davi foi e teve a chance de matar Golias, a primeira coisa que ele fez não foi ver se ele tinha batimento cardíaco, foi cortar a cabeça. Para que nunca mais esse gigante se levante. Eu vou enfrentar outros gigantes, mas esse eu não mais vou enfrentar. A grande questão é que muitos, como a palavra fala, que deveria ser mestre na igreja, precisa ainda beber o leite. Porque não entendeu e não suportou e desistiu do processo de José. José teve um sonho. E esse sonho era de Deus. E esse sonho foi o pivô de todo o início de conflito na vida de José. Esse sonho provocou a ira dos seus irmãos. O seu pai o enviou para ver os seus irmãos e trazer notícias. Ele era o mais novo. Vai lá ver se está tudo bem, José. E isso era terrível para os irmãos. Porque José também era menino, né? Tinha 17 anos. Contava as coisas boas e as coisas ruins. Ah, pai, você não sabe o que Rubens fez. Você não sabe o que outro irmão, agora fugiu todos. O de Judá, enfim. Você não sabe o que ele fez, isso. Aí quando chegava, Jacó brigava. Falava, quem te contou isso, pai? Foi José. Aí ficava com mais raiva. De repente José estava vindo, os irmãos olharam assim, lá vem o sonhador. Olha lá o sonhador. Aí eles tiveram a brilhante ideia, vamos matar ele. Mata ele. Ele está lá com a túnica colorida, pega essa túnica, a gente rasga, mata um animal e fala para o pai que um bicho pegou ele e acabou com isso. Vamos ver o que vai dar o sonho de José. Só que Rubem, ele não queria fazer isso. Ele queria livrar José disso. Então ele falou, vamos jogar nessa cisterna, que havia uma cisterna seca, e depois a gente vê. Só que ele falou isso para ganhar tempo, para que, na ausência dos irmãos, ele pudesse tirar o menino e devolver ao pai. Só que não deu tempo. Na hora de comer, passou uma caravana de ismaelitas que compravam escravos. Eles estavam indo para o Egito. E eles disseram, o que nos vale matar José? A gente não ganha nada com isso. Vamos vender. E venderam José a preço de um escravo. E eles pegaram a túnica, rasgaram e de fato levaram para o pai, cheio de sangue, de uma cabra, de um cabrito, falando que havia morrido. E Jacó, então,
ficou desesperada. Só que José agora estava escravo. E lá no Egito foi vendido para Potifar. Potifar era um homem muito importante no Egito, um homem de posição no Egito. Mas aí é o que eu quero que você entenda. Imagina você, no seio da sua família, ser vendido pelos teus irmãos como escravo. O teu pai está chorando a tua morte, os teus irmãos não querem nem saber de você. E agora, depois de livre, ganhou uma túnica bonita dos seus pais, amada dos seus pais. Você é um filho querido, agora você é obrigado a trabalhar. O primeiro princípio que você precisa entender é que a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O nosso grande problema é que nós achamos que devemos fugir das lutas, que devemos chorar pelas dificuldades, que devemos lamentar as coisas. Não! A palavra diz que a história de José estava escrita porque o Senhor determinou assim. Aí eu te pergunto, por que a tua história não está sendo escrita pelo Senhor? Porque José foi amado de Deus e o Senhor o guardou, mas você não. Você é um renegado dos céus. Deus ajudou José nas lutas, mas Ele quer que você morra nelas. Não é verdade? A palavra fala que o Senhor tem caminhos excelentes em Cristo Jesus para você. As lutas que você atravessa, as mazelas que você sofre, as percas que você tem, não são para te destruir, não são para te matar, são para te fazer viver a trajetória de José. Mas nós vivemos chorando, porque a gente olha para o lado e a comparação, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa felicidade. A comparação nos faz questionar Deus. Porque nós olhamos para o lado, vemos alguém em família, e olhamos para os céus e dizendo, por que fui vendido pelos meus próprios irmãos? Você está me entendendo? Começamos com os problemas, as crises vêm. Mas eu quero que você abra comigo duas coisas, dois versículos que vão apontar duas situações muito interessantes. Lá no capítulo 39, no verso 7, 39, no verso 2, diz o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. 39:2. O que acontece? Preste atenção. José era escravo. Os ismaelitas não perderam tempo. Um menino bonito, capaz, forte, 17 aninhos, venderam para o homem de poder. E a palavra fala que o Senhor era com José. Preste atenção. O José havia perdido a família e a liberdade. E era da vontade de Deus. Ah, mas você não sabe que eu perdi, pastor. Qual o problema? Qual o problema? O que você perdeu? O que você perdeu que fez com que Deus perdesse o controle? O que aconteceu na sua vida que Deus tentou te fazer um projeto e perdeu você no meio do caminho? Foi isso? Não. O problema não é o que eu perdi ou deixei de perder. O problema é quem é o Deus na minha vida. José nunca questionou o Senhor. José nunca apontou para os céus e disse, por que Deus? É lógico que o coração de José era um coração que desejava sair daquela situação. Era um homem que queria voltar ao seio da sua família. Mas ele sabia que Deus tem um plano. Tudo há um propósito debaixo do sol. Tudo tem um tempo debaixo do sol. Há tempo de avançar, tempo de recuar. Tempo de cantar, tempo de chorar. O tempo de José era o tempo de estar naquela situação. Porque Deus estava projetando, estava trazendo a José um motivo, uma identidade, um caráter. Ele estava plumando. Como a palavra diz, desce a casa do oleiro, o Senhor disse ao profeta. E quem é o oleiro? É quem pega o barro e transforma em um vaso. Descer a casa do oleiro é você saber que vai ser amassado, que vai ser triturado, que vai ser moído, mas você vai sair melhor do que entrou. Vai sair mais bonito, com uma obra de arte feita pelo Criador dos céus e da terra. Da mesma maneira que Jesus estava ali no Getsêmani, que significa o lugar onde espreme a azeitona, o Senhor foi espremido. E José estava agora
na casa de Potifar. Mas preste atenção. Você já atravessou muitas dificuldades na sua vida, não tenho dúvida. Mas o Senhor não te livrou de todas. Te livrou de todas. Porque o Senhor prosperou a sua vida. Você cresceu com a situação. O Senhor, da mesma forma que ele foi com José na escravidão na casa de Potifar, a Bíblia fala que ele no campo e dentro de casa era um homem próspero. Assim era José. Era um homem próspero. Potifar não sabia de nada da sua casa, a não ser a comida que ele comia. É o que a Bíblia diz. Não sabia de nada. Quanto tinha no banco, o que foi gasto, o que... Tudo estava na mão de José. Até que a mulher de Potifar, vendo o poder de José, a meninice de José, porque ele era um homem bonito, se interessou por José. E José falou assim, não posso fazer isso. O meu Senhor confiou todas as coisas em sua casa, menos a você. Não poderei fazer isso ao meu Senhor e ao meu Deus. E aí a gente conhece a história, aquela mulher tentou investir contra José, José fugiu dela, a túnica ficou na mão, a roupa, e ela então o acusa de tentativa de estupro, e Potifar não acredita nela, porque se tivesse acreditado nela, José teria morrido, mas ele conhecia a mulher que tinha, então ele manda para a prisão. José agora perde a liberdade, vai para a prisão. A prisão real, onde os presos do rei ficam. E na prisão ele passa muito tempo. Só que aí vem o versículo 23, que diz assim, do capítulo 39, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu te pergunto, o que você pode prosperar na prisão? Em um cárcere? A gente entende prosperidade como muito dinheiro, as coisas dando certo. Como você pode prosperar na prisão? Eu quero dizer uma coisa, que a prisão, o Senhor faz você avançar até estando em uma. Porque José, o carcereiro confiou a José todos os presos. E José estava ali. Aí acontece que veio o copeiro, veio o padeiro do rei, lembra dos sonhos? Um sonho, acho que foi do copeiro. Ele foi um sonho que o copeiro teve, fez com que ele voltasse ao rei. E o sonho que o padeiro teve, ele morreu, foi enforcado. Vê que interessante, José falou para o copeiro, quando você estiver diante do rei, você fala de mim, viu? Lembra de mim. Aí o copeiro, ok. O copeiro voltou e esqueceu ele durante 2 anos. 2 anos, José estava na prisão. Em média, mais ou menos, dizem que José passou 14 anos. Da venda aos medianitas, né, os ismaelitas, até o dia de Faraó. 14 anos. O que eu quero que você entenda isso, para a gente poder avançar. O Senhor estava forjando em José, forjando em José aquilo que ele deveria ser. Porque quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Nós não conseguimos lidar com as tensões. Nós nos achamos injustiçados por Deus. Nós nos achamos amaldiçoados por Deus. José podia fazer isso, mas ele deu glória a Deus, ele permaneceu firme. E o Senhor, naquilo que ele tinha nas mãos, prosperou ele, ainda para ser alguém de confiança do carcereiro. O Senhor prosperou. O que eu vejo hoje são pessoas que não conseguem suportar um confronto na palavra. Tem pessoas que não conseguem frequentar uma igreja e permanecer nela, porque não conseguem suportar o convívio. Ai, não gostei do pastor, não gostei do irmão, não gostei do louvor, não gostei da luz, não gostei do banco. São pessoas que não conseguem, eles fogem das lutas, fogem das dificuldades, eles não conseguem permanecer diante da adversidade. Eles fazem como aqueles que ficam mudando de cidade, procurando um lugar de paz, porque quando a guerra chega ali, eles não são capazes de lutar pela cidade que mora. Eles simplesmente mudam de cidade e vão para uma cidade onde não há guerra. O resultado dessa tendência hoje, porque a cultura dos nossos dias é uma cultura do prazer, é uma cultura da satisfação dos desejos. Por isso que fala do sexo, fala de tantas outras coisas, porque tudo que você vê no celular é para o teu entretenimento, é para que você esqueça os teus problemas, é para que você descanse da vida louca e consiga descansar e fingir que tudo está bem.
Então tem shows, tem entretenimento, tem vídeos, tem filmes, tem tudo para você poder esquecer um pouquinho das tuas lutas, ao invés de você levantar e lutar na força do Senhor. A palavra diz no Salmo 1 que aqueles que andam no caminho do Senhor o amam, são comparadas a uma árvore plantada junto às correntes de água. Você já tentou ficar trocando árvore de lugar? Você planta uma árvore no meio do jardim, de repente passa como passou aqui aquele tempo de calor, muito quente, calor, e você é coitada da árvore, arranca a árvore dali e põe na sombra. Daqui a pouco você olha, muita sombra, passou o calor, agora a sombra faz frio, arranca a árvore dali e você planta no sol. Você acha que quando essa árvore vai dar uma maçã para você? Vai dar um fruto para você? Nunca. Porque as suas raízes estão sempre expostas. O Senhor não fala para você trocar as suas raízes de lugar, fala para você se plantar junto às águas. Porque quando você está plantado junto às águas, não importa o lugar, o tempo, não importa as lutas, não importa o que vem diante de você, o Senhor fará com que você dê fruto, as tuas folhas jamais murcharão. E hoje eu vejo que pessoas não conseguem mais lutar. Ai, pastor, a bênção de Deus é um acrescentador. Nunca acrescentou. Nunca acrescentou. E é verdade isso. Mas a palavra fala, Paulo dizendo, de que eu me alegro das tribulações, porque ela produz coisas na minha vida. Esperando, é uma experiência. E no final há esperança que não traz confusão, porque o amor de Cristo está derramado sobre a minha vida. Eu não vou me alegrar com a luta, obviamente, mas Davi fala, o Senhor adestrou as minhas mãos para a batalha. O Senhor, Ele me forja para que as batalhas maiores eu vença. Ninguém vai vencer batalha sentado e comendo, sentado e comendo, sentado e comendo. O Senhor, Ele vai adestrando as tuas mãos, Ele vai te fazendo pegar na espada, vai fazendo você correr um pouco mais, e você vai suando, cansando. O Senhor vai lidando com você, o Senhor vai colocando lutas na sua vida, dificuldades na sua vida, para que na hora que você tiver que ser o que tem que ser, você já foi um homem, uma mulher experimentado. Um homem, uma mulher forjada. No fogo, na lareira do Senhor, ali na mesa do oleiro. Por isso que Davi, quando chegou diante de Saul, menino, Saul falou, mas você pode, não, eu já matei urso e leão. E se não tivesse matado urso e leão, não teria capacidade. O Senhor fez um menino, que na frente de Saul tinha mais ou menos 12 anos. Imagina quando ele matou o leão. Será que foram 2 anos antes? Será que foi com 9 anos? E o urso, será que foi com 8, com menos ou com 11? Não sei, mas ele tinha menos de que 12 anos. Ah, eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você está enfrentando luta, você está com dificuldade, você perdeu muita coisa, o Senhor tem controle disso. Prospere onde você está. Ah, pastor, mas não quero estar aqui. José também não queria, mas estava lá. E enquanto esteve, ele foi o melhor de Deus. Enquanto ele esteve, ele foi o melhor. Se apresente, se posicione, não seja uma pessoa ingrata, não seja uma pessoa mesquinha, não seja uma pessoa pequena, seja uma pessoa grande diante das dificuldades, grande diante do Senhor. E se eu morrer aqui, morrerei. Essa foi a grande confusão dos romanos. Os romanos não entendiam nada dos crentes, porque nem a morte era uma ameaça. Nem a morte, porque até bandido hoje chega e fala assim, passa tudo se não morre, a morte é o pico, eu não quero morrer, então você faz tudo. Mas os servos de Deus, até diante da morte, não temem, e cantavam louvores, e diziam, Senhor, não sou digno de morrer por amor de Ti. Isso é maturidade, isso é pessoa que sabe o que deve fazer e para onde vai. Então, eu creio que o Senhor está nos levando você, levando a mim a um nível de realidade ministerial diante dele. Sabe para quê? Para que você possa, através do teu ministério, preservar a sua vida, preservar a vida da sua família, preservar a vida daqueles que estão à sua volta. E para isso, você tem que viver um processo. De repente, o rei teve um sonho, o faraó teve um sonho, ninguém entendeu o sonho. E chega José. José foi excelente como escravo, excelente como prisioneiro. O porquê ele não seria excelente como governador?
José foi honrado diante de Deus como escravo. Ele foi honrado diante de Deus como um prisioneiro. Por que ele não seria honrado diante de Deus como um governador? Se você entender que as lutas que você atravessa hoje, você tem que glorificar ao Senhor e ser o melhor de Deus. Ai, pastor, mas eu sou qualificado a tanta coisa. Eu estou sentado no banco. Seja o melhor servo de Deus no banco. Ah, pastor, mas olha, eu sei pregar, sei fazer tanta coisa e hoje eu não faço nada. Faça o teu nada melhor. Aproveite o teu tempo de não fazer nada e faça que nem os reis, quando não tinham o que fazer de madrugada e estavam sem sono, eles traziam, sabe, as crônicas, eles traziam os livros, eles aprendiam. Paulo, quando estava na prisão sem fazer nada, chamou Timóteo e falou, traga os pergaminhos, traga o livro, eu estou sem fazer nada, o rei está de madrugada sem fazer nada, vou ler, eu vou crescer, eu vou ser o melhor naquilo que eu tenho que fazer. E não ficar perdendo tempo. José, quando apareceu diante de Faraó, Faraó estava perdido, ele falou, olha rei, o teu sonho é um só, porque era a vaca magra que comia a vaca gorda, era o milho magro comendo milho gordo, eram 7 milhos, ele dizia, o sonho é um só, são 7 anos de vaca gorda, grande fartura, milho gordo, grande fartura, mas haverá 7 anos de escassez, e nesse tempo de escassez não se lembrarão mais dos tempos bons, e ó rei, eu peço ao rei que busque um homem ajuizado, um homem responsável, que ele levante administradores, que pegue 1/5 da terra nos tempos de vaca gorda, no tempo de fartura, para que não haja escassez no Egito e suporte os tempos que virão. E Faraó olhou e falou assim, aonde no Egito encontrarei um homem ajuizado como tu? Ah, meu irmão, o Senhor, Ele quer que o dia chegue aonde você vai se despontar como ministério. Se você for ver os vídeos, os filmes, as biografias dos grandes homens, esses homens que eles descobrem... um exemplo até, eu estava assistindo uma biografia da Mercedes-Benz. Olha que interessante. Mercedes-Benz, o homem que criou a Mercedes-Benz, naquele tempo, o carro movido a motor era chacota. Era chacota. Eles diziam que era um carro fantasma, que era uma carroça sem cavalo. Diziam que para que ficar andando com esse carro movido a motor? Porque quebrava muito. Quebra muito, o cavalo faz igual de graça. E era chacota. A mulher do fundador da Mercedes-Benz, ela acordou sem falar nada para o marido, pegou o carro do marido, pegou os filhos e foi até a casa da mãe dela de carro andando, com aquele carrinho, e levou 12 horas. E que tive que ter que parar na farmácia para comprar combustível. Quebrou e ela arrumou. E ela foi e fez essa trajetória de 12 horas sendo humilhada, sendo bagunçada, dizendo, olha, louca. Mas essa atitude dessa mulher projetou o carro, porque foi a primeira vez que alguém pegou o carro e fez uma trajetória de 12 horas. Preste atenção, são pessoas que naquele momento não dão nada. Não acreditam nela. Enquanto o autor do Mercedes-Benz estava construindo o motor, os outros estavam dizendo, para que gastar tempo com isso? Ou seja, igual José, para que você está sendo fiel ao Senhor? É igual Jó, como a mulher dele disse, por que não amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez? Então você vive momentos na sua vida onde que as pessoas olham para você e falam, você está no caminho errado, você fez algo contra Deus, Deus está com raiva de você, tudo que você tinha, você perdeu. Foi com José. Mas quando José foi governador do Egito, encontrou os irmãos, ele falou aquilo lá para o irmão, olha, não foram vocês que me trouxeram. Eu não vou culpar vocês. Eu não vou culpar quem me vendeu. Eu não vou culpar a mulher de Potifar. Eu não vou culpar o copeiro que me deixou mais 2 anos na prisão. Não. Tudo isso contribui para o meu bem. Tudo isso contribuiu para que eu esteja aqui. Tudo foi o Senhor quem fez. Para que preserve com vida. Para que preserve a vida. E a Bíblia fala de que José comprou todo o Egito para o rei. Nos tempos mais difíceis, foi onde Faraó mais prosperou. Por quê? Porque toda a sua casa estava na mesma mão que Potifar colocou a sua casa. Preste atenção, as tuas mãos são abençoadas.
O Senhor colocou um óleo de unção na sua mão para você prosperar no que faz e aonde está. Se é estudando, eu vou prosperar estudando, o melhor aluno. Se é trabalhando no emprego que eu não quero, mas é o que eu tenho, eu vou ser o melhor nisso. Se eu estou numa igreja pequena, vou ser o melhor na igreja pequena. Se eu estou na igreja grande, sou o melhor na igreja grande. Eu vou ser o melhor de Deus aonde eu estou. Porque aí sim o Senhor te eleva. O Senhor vai galgando até te colocar no chamado que Ele te deu. Naquele sonho lá atrás. Naquele sonho lá atrás. E de repente, o sol e a lua e 11 estrelas se prostraram diante de José. E foi algo maravilhoso porque, para concluir, a trajetória de José, o que ele foi no Egito, foi o berço para que a glória de Deus seja revelada anos depois. Porque aqueles 12 filhos de Jacó, os filhos de Israel, com as suas famílias, multiplicaram tanto que morreu o faraó de José. José morreu. Veio um faraó que não conhecia José, ficou intimidado com o povo hebreu, o povo de Jacó, escravizou por 400 anos o povo de Israel. E daqui a pouco aparece Moisés para libertar o povo e para revelar o Senhor que abre o mar para libertar o seu povo. Tudo por conta da trajetória louca, sacrificial, que não dá para entender, de um menino chamado José. Você não tem noção do que o Senhor tem para a sua vida. Eu só quero que você, na tua luta, eu não sei se você está no processo da carruagem dos ismaelitas, ou você está no processo da casa de Potifar, que está bem, mas é escravo, ou você está na prisão, porque a prisão é úmida, é subterrânea, não é muito bacana não, é suja. Eu não sei se você está nesses estágios, no intermediário, no inicial ou no final. Eu só sei que você tem que glorificar ao Senhor aonde você está. E não desista, não fuja, não fuja, não fuja. Não saia. Ah, está dando errado aqui, está dando errado, mas vai dar certo, eu vou orar. Até que o Senhor apareça para você e fale, saia daqui. Mas não saia porque você quer um lugar melhor. Se posicione, finque as suas raízes junto às águas. Pode vir o tempo, pode vir a ventania, pode vir um calor que for. Pode vir o calor que for. Você não deixará de dar o fruto. Eu quero que você termine com uma frase na sua cabeça. Se você não souber o que Deus tem para a sua vida, se você não souber o caminho que o Senhor tem controle da sua vida, se você não consegue direcionar a sua vida, você não é capaz de direcionar a vida de ninguém. Se você não viver aquilo que você quer pregar, você não é capaz de orientar ninguém. É por esse motivo que José precisava ser fiel na sua trajetória, para que ele pudesse orientar lá em cima. Pastores provados são pastores que nas suas lutas maiores, ele consegue, lidar com as suas emoções, lidar com a sua razão e colocar o Senhor em primeiro lugar. Pessoas que conseguem saber o caminho que devem andar são pessoas que podem orientar outros depois. Já imaginou um líder não sabendo para onde vai? Como é que vai liderar outros? Você já imaginou um soldado ser liderado por alguém que não sabe para onde está indo? Que ele fica a cada hora mudando de planos? Então eu quero te dizer algo e marque isso. O Senhor está te forjando. Tudo que você está atravessando é para algo maior. Quando chegar lá, você vai entender melhor. Mas hoje, ore. Agradeça a Deus pelas más notícias. Senhor, obrigado por essa má notícia. Porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a lidar com ela. Eu sei que o Senhor vai me ajudar a tomar as decisões corretas. E eu não tenho dúvida de que você será abençoado ainda na prisão. Porque quando somos abençoados, nós somos abençoados. Amém? Quem crê nisso? Amém. Você crê dessa forma? Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa noite agradecer, Senhor, por Tua presença.
Quero glorificar o teu nome, porque eu sei que o Senhor tem caminhos excelentes para todos nós. Por isso que o Senhor diz no Salmo 91, que quando nós estamos em Ti, nenhum mal virá sobre a nossa casa. Ainda que estejamos num campo de batalha, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por isso, Pai, eu te adoro, Senhor, porque Tu és fiel em todas as Tuas palavras. José teve medo, luta, mas mesmo assim esperava em Ti. Deus nos perdoe, Pai, por não entendermos algumas coisas. Mas essa noite nós queremos que o Senhor tome a frente de nossas vidas. Obrigado por aquilo que estamos vivendo agora e por onde nós estamos e aonde nós estamos. Que nessa noite, Deus, o Teu nome seja engrandecido pelo nosso posicionamento. Queremos ser o melhor naquilo que estamos fazendo e aonde nós estamos. Pai, nos ajude a ser bênção para as pessoas à nossa volta. Nos ajude, Senhor Deus, a valorizar as pessoas à nossa volta. Nos ajude, Deus, a entender, meu Pai, o porquê nós estamos aonde estamos. Nos ensine a perseverar, a conseguir estar firmes dentro do chamado que o Senhor nos deu. Para que possamos viver esse processo da vida de José e chegarmos ao ministério, ao entendimento, à missão que o Senhor, antes da fundação do mundo, preparou para cada um. Para que através de nossas vidas, outras vidas sejam poupadas, sejam abençoadas, sejam libertas, curadas, transformadas, gerações inteiras, para louvor, honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos essa noite, Deus. Eu Te peço que abençoe cada família aqui representada, os caminhos, os projetos, os trabalhos de cada um aqui, Senhor. Que essa semana seja uma semana de livramento, uma semana de prosperidade, que aonde tocarem as mãos, haja, Senhor Deus, caminhos desimpedidos, que haja milagres ocorrendo, Senhor, que a terra seca dê frutos, Senhor, e que o Teu nome seja reconhecido em tudo. Nós Te adoramos essa noite e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim, olha,